nesse domingo. E claro, temos informações dos dois times. Vamos ao vivo para o Ninho do Urubu, começando com Edson Viana, porque há uma expectativa enorme no Flamengo pela utilização ou não de Paquetá, maior reforço da história do futebol brasileiro em valores para essa partida. Hoje é aquele dia, né, Edson, que o torcedor rubro-negro está lá no BID da CBF atualizando até 7 horas da noite para saber se vai ter Paquetá no domingo, amigo. Tudo bem? Boa tarde para você. É isso, Camila. Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo ligado com a gente no Seleção. É aquele dia de ficar dando F5. E quando tem uma contratação de impacto, não é só a gente que fica de plantão aqui em frente à sede do Flamengo, do CT do Ninho do Urubu, na verdade. Aí, ó, desde cedo, um grupo de torcedores. Tem gente que chegou aqui ainda por volta das 11 da manhã. E por que o Paquetá desperta toda essa ansiedade na torcida? Cara, é o cria, né? Não tem jeito. Tá retornando, vai dar um show e com fé em Deus vamos ser campeão da Libertadores, Copa do Brasil, brasileiro, que tiver pela frente. Vamos pra cima. E só trazendo a explicação pro pessoal, é o seguinte, a previsão, a ideia inicial, enquanto o pessoal canta aqui, vai pra cima deles, Mengô, é que o Paquetá fosse apresentado com uma entrevista coletiva mais cedo, só que aí faltava assinar ainda o contrato, né? Tinha uma pendência particular entre o Paquetá e o West Ham da Inglaterra, uma questão burocrática, que é só questão de tempo de resolver. Até a última atualização que a gente tinha, o contrato ainda não tinha sido de fato assinado. O Paquetá veio para cá hoje, treinou, fez um trabalho à parte, não treinou com os demais jogadores, isso estaria condicionado a ele já ter o contrato assinado. Ontem ele veio aqui, mas não treinou, fez apenas exames médicos aqui no clube e também numa clínica. E aí, uma vez que o contrato esteja assinado, esteja tudo certo, também há a expectativa de que ele venha aqui ter contato com a galera, e aí vai ficar todo mundo no aguardo da regularização dele até às 18 horas para estar ou não disponível para o jogo da Supercopa no próximo domingo. Aí, dando tudo certo, a ideia do Flamengo é apresentar o Paquetá amanhã de manhã, o time ainda faz um treinamento e aí viaja à tarde. Mas olha só, não tem o Paquetá por enquanto o original, mas tem o Paquetá genérico. Olha aqui, ó. Nosso Brendo tá até com a camisa ali por volta de 18, ali, quando o Paquetá jogava ainda. O que você ficou fazendo quando o Paquetá foi jogar na Europa? Ficou adormecido, voltou agora? Como é que é? Fiquei adormecido não, pai. O pai tava lá todo dia no Maracanã, lá torcendo pro Mengão e pra ele voltar, filho. Agora esquece, o homem tá aí. E qual é a sua grande expectativa em relação ao Paquetá? Tem a identificação, tem o aspecto técnico? Por que a torcida tá tão ansiosa? Porque isso, a gente sabe a qualidade do cara, né, irmão? A seleção brasileira e uma linda história dele aí, veio por amor, então isso aí é o que mais motiva a gente. Recusou várias propostas gigantes aí, poderia tá num time brabo aí, mas ele escolheu o melhor, o Flamengo, filho. E aí, ó, tem até aqui um quadro também, ó, que o torcedor trouxe. Todo mundo ansioso, ó. Tem bandeira, já tem bandeirão, olha lá, ó. Bandeirão do Paquetá, crianças, torcedores de todas as idades aqui esperando para ter esse contato com ele. Plantão segue, Camila, eu volto com vocês aí no Seleção, seguimos aqui, se der tempo ainda durante o programa, a gente volta para mostrar o Paquetá, existe a expectativa que ele venha aqui. E aí, pessoal, o que vocês vão cantar? Tá. Paquetá voltou, o Paquetá voltou, o Paquetá voltou. A expectativa da torcida do Flamengo aguardando pelo Paquetá. Tem até hoje às 19 horas para bidar, como a gente já tem até um verbo próprio agora para jogador de futebol no Brasil, quando tiver já registrado, regularizado lá no boletim informativo da CBF. Aí teremos possibilidades burocráticas, né, jurídicas de Paquetá entrar em campo no domingo, vai depender também do Felipe Luiz, mas para ser relacionado precisa ser regularizado ainda nessa sexta-feira, último dia útil antes da partida de domingo entre Flamengo e Corinthians. Para a gente falar dessa decisão, vamos trazer informações do Corinthians também, a gente fala muito do jogo, do que pode ser esse Flamengo e Corinthians, essa decisão do próximo domingo. Plácido Berce, em São Paulo, é quem traz as informações do Corinthians para a gente.
Fala pessoal, ligado no Sport TV, o Corinthians ainda está aqui em São Paulo nos últimos preparativos para a grande decisão de domingo, jogo contra o Flamengo pela Supercopa Rei, jogo que vai ser disputado lá em Brasília. O Corinthians treinou hoje à tarde aqui no CT Joaquim Grava, treina amanhã de manhã aqui no CT e depois do almoço amanhã viaja para Brasília com todos os principais jogadores à disposição do técnico Dorival Júnior, inclusive Memphis Depay. O camisa 10 corintiano está 100% recuperado de um edema ósseo no joelho esquerdo que vinha incomodando o Memphis desde o fim do ano passado. No meio de semana, na estreia do Campeonato Brasileiro, o Memphis foi titular pela primeira vez nesse ano e vai jogar contra o Flamengo desde o início da partida. Quem também vai estar à disposição do treinador corintiano para esse jogo é o novo contratado Caio César, um atacante canhoto que vem por empréstimo do Al Hilal da Arábia Saudita, empréstimo até o fim dessa temporada. Ele já está regularizado e deve começar no banco de reservas na Supercopa Rei. Vai ser um jogaço domingo às 4 horas da tarde lá em Brasília. Um abraço para todo mundo. Obrigada ao Plácido, obrigada também ao Edson Viana pelas informações, então, de Corinthians e Flamengo. Domingo, essa decisão, primeira decisão da temporada, né? Já nesse dia 1º de fevereiro, já no começo do ano. Flamengo e Corinthians que estrearam com os titulares, né? Até de certa forma surpreendente o Corinthians, porque o próprio Dorival tinha falado de poupar 3 ou 4 jogadores, acabou começando com o que tinha de melhor. O Memphis ainda precisava ganhar os minutos, mas com os titulares que vinham sendo nessa temporada. Os dois times acabaram perdendo. O Flamengo perde para o São Paulo, o Corinthians na Vila perde para o Bahia, mas focado já nessa primeira decisão de domingo. O que representa essa decisão, Roger? Você acha que quando falou-se no Corinthians focar nessa partida, muita gente criticou porque tinha estreia do Campeonato Brasileiro, mas vale uma taça. Tem peso para a sequência da temporada? Qual o tamanho do foco desses times numa decisão já como essa no início de temporada? Então, eu acho que em relação à temporada não tem peso nenhum. Eu acho que é legal porque vale uma taça e tem um prêmio em dinheiro muito grande aí. E que, obviamente, os dois clubes precisam para o Flamengo, para manutenção desse poder financeiro que tem, e o Corinthians que precisa desesperadamente para tentar pagar a quantidade de dívida que tem para seguir, né? Pelo menos tentar ser um pouco mais saudável nessa questão financeira, que há muito tempo não é. Cada um recebe 6.350.000 reais para disputar e o vencedor mais $1 milhão, ou seja, mais 5.200.000 reais, mais ou menos. Eu acho que é mais ou menos por aí. Agora, a interferência na temporada, eu acho praticamente zero, Losetti, porque é muito início, você não tem... nenhum dos dois times está no seu auge físico e técnico, ainda é um trabalho de formação, e dessa vez você tem campeonatos importantes sendo disputados, Campeonato Paulista, Campeonato Carioca e Campeonato Brasileiro já. Então é mais ou menos mais, quando vale uma taça que o Brasil inteiro vai assistir, que o capitão vai levantar, que está todo mundo olhando, todo mundo quer ganhar. Os objetivos de Flamengo e de Corinthians não vão mudar na temporada se o time ganhar ou se o time perder a Supercopa. Eles são muito claros e são diferentes, né? O Corinthians pode ser campeão brasileiro. Mas hoje, quando a gente projeta a temporada, de novo a gente projeta a temporada com o Flamengo favorito a todos os títulos um dos favoritos, não o único, mas um dos favoritos em todos os campeonatos que entram, e o Corinthians com mais possibilidade em Copas do que num campeonato de 38 rodadas que exige estabilidade, exige equilíbrio, que é algo que o time não vem conseguindo, porque fora de campo o clube também não vem conseguindo e a parte financeira ela é importante. Agora, o detalhe mais curioso para mim de escalação, o Corinthians deve começar o jogo domingo com o mesmo time que começou contra o Bahia o Campeonato Brasileiro, que é, Camila e amigos, o time que escapou do rebaixamento em 2024 do meio para frente. Ranieri, Carrilho, Bidon e Garro, Memphis e Yuri. Losango com os mesmos 4 jogadores, a mesma dupla de ataque. Então você vê como às vezes o time perde tempo dando volta, procurando, contratando. Claro que as lesões exigem, o Garro ficou muito tempo fora, o Memphis ficou fora e tudo mais. Mas quando você tem uma sequência, você tem muito mais possibilidade de entregar. O Corinthians fez um bom primeiro tempo contra o Bahia, né? O Bahia conseguiu virar o jogo, o Hugo foi mal ali no lance do pênalti. O Bahia é um ótimo time, único 100% de aproveitamento até aqui
né, dos times da Série A na temporada, juntando tudo, estadual, brasileiro. Mas me chamou muita atenção que o Corinthians deu voltas e voltas e voltas e contratou jogadores e deu chance para um e veio, tinha Maicon, tinha José Martínez, e está jogando, começando o brasileiro com o mesmo time que terminou o brasileiro do ano retrasado, do meio para frente, né? Atrás tem mudanças. Mas é óbvio que o Flamengo tem mais possibilidades de vencer um jogo, qualquer jogo, né? Tem melhor time, melhor elenco, melhor banco de reservas, mais recursos, e dito isso, em um jogo só, o Corinthians tem... Teremos nosso favoritômetro, chegaremos nesse momento. Não, o Flamengo é favorito, mas de amanhã. Assim, impacto na temporada não deve ter, né? Não é para ter, nenhum dos dois times. Vai ter uma expectativa já de um grande jogo, Ricardinho, com todo esse contexto, esses asteriscos que a gente está pintando de início de temporada, mas até pela última atuação dos dois times, né, que deixou algumas dúvidas em relação à preparação, a ritmo mesmo, a momento de temporada, mas eu confesso que estou com a expectativa de um bom jogo entre Felipe Luiz e Dorival. A expectativa nossa sempre é a melhor possível. É verdade. A gente nunca espera. Não, às vezes a gente até que espera um jogo ruim. Não, mas em termos de decisão, quando é uma decisão, que é o caso de domingo, a expectativa sempre é que a gente tenha uma grande decisão, né? Que os times possam jogar um belo futebol, que saiam muitos gols, né? Mas se tratando de início de temporada, eu não sei se isso vai se confirmar. Primeiro por ser uma decisão e título é título. Você começar a temporada levantando uma taça. Financeiramente eu acho que é sempre importante para os clubes. Acho que nesse momento muito mais para o Corinthians do que para o Flamengo. A questão financeira, essa diferença, esses aí 10, 11 milhões de premiação, se você juntar, né, a questão do valor da disputa e mais o título, né? Não que o Flamengo não precise, todo time. A condição atual financeira dos clubes. Quase 12 milhões? De uma confiança inicial da temporada, mas aquilo que eu falei do início do brasileiro, da temporada, vale para essa decisão, que é logo no início, que é a questão do ritmo, né? Você viu, o Corinthians e o Flamengo, eles não começam na sua melhor condição. Mesmo o Flamengo com esse elenco, e agora com a chegada do Paquetá, que a gente não sabe se vai jogar ou não. E eles pararam, né? Praticamente, foram os últimos, né? O Corinthians jogou a final dia 21. O Flamengo para dia 17, não, acho que é 18. O 17 ou 18, o jogo é 17, mas volta pro Brasil. Eles pararam juntos, até a volta do Flamengo. O Corinthians jogou no dia 21. Até a volta do Flamengo, de viagem e tal. Então, assim, para entrar de férias, né, para uma temporada que foi longa para as equipes, então até você retomar o seu melhor ritmo, né, a sua condição, aquilo que eu falei, o descanso às vezes faz parte do processo também, às vezes o descanso foi meio curto para você desligar, né, cabeça e depois retomar, enfim, não é tão simples às vezes do que as pessoas imaginam. Então eu acho que para o início a expectativa é grande, para um grande jogo. Não sei se vai se confirmar, a gente espera que sim, mas de um jogo decisivo que vai ser importante, sem dúvida nenhuma. Sair com uma conquista no segundo mês aí, né? Porque nós vamos estar entrando em fevereiro, né? No segundo mês do ano você levantar uma conquista, ter já uma premiação, traz uma confiança para a temporada, que a gente não sabe o que pode acontecer nessa temporada para os dois times. Acho que o Flamengo tem um elenco que dá para o Felipe Luiz muito mais alternativas em relação à escalação e ao jogo do que o Corinthians. O Losetti falou, a escalação do Corinthians é praticamente do meio para frente a mesma de 2 anos atrás, praticamente 1 ano e meio, 2 anos atrás, né? E contratou alguns jogadores e outros saíram. Acho que o Corinthians, em relação ao Dorival, tem menos alternativas, né? Principalmente na parte de ofensiva e de mudança de jogo do que o Flamengo. Mas então isso resolve o jogo? É relativo porque é um jogo só, você tem expulsão, você tem aproveitar uma oportunidade, você tem estratégia do jogo, é naquele dia, naquele momento, né? A gente está falando na teoria de alternativa de condição de escalação e de mudança no jogo, mas o Corinthians, numa decisão, é sempre o Corinthians e principalmente se tratando de um jogo só. O último grande jogo na Supercopa foi 23, né? Isso Palmeiras 4-3 no Flamengo. Foi isso?
Eu ia falar para Camila que pesquisa mais. Eu ia falar o retrospecto dessa competição, a maioria é pênalti. Não, né? o ano passado o Flamengo passeou contra o Botafogo. A gente teve Flamengo e Palmeiras nos pênaltis, a gente teve Flamengo e Atlético nos pênaltis. São Paulo e Palmeiras nos pênaltis. Então, mas alguns jogos bons, né? Esse Flamengo e Palmeiras que foi pros pênaltis foi um bom jogo. Que largou com muita facilidade foi Flamengo e Botafogo. O ano passado o Botafogo abandonado. Acho que a palavra é essa, que o Botafogo largou as duas decisões também, né? Em 2024, o São Paulo e Palmeiras são um 0x0 muito fraco. Sim. E o São Paulo foi campeão nos pênaltis, no Mineirão. O 4x3 de Palmeiras Mas não jogasse no Palmeiras e Flamengo. Foi sempre mais tarde. Essas decisões, elas sempre foram mais tarde. São Paulo e Palmeiras foi fevereiro ou março. Comecinho de fevereiro. Mas eu ia falar isso, não muito longe. Em geral, a Supercopa acontece antes da Recopa. Isso. E aí é no início de fevereiro e a Recopa no final de fevereiro. Em geral, Porque as duas últimas foram igual esse também ano. mais cedo, né? Os campeonatos terminavam dia 3, 4 de dezembro, dia 3, 4 de janeiro já estava todo mundo apresentado, treinando, aí treinavam um mês para botava jogar. sub-20 no Carioca e estreava os titulares nessa decisão. O 4x3 foi até antes, foi 28 de janeiro. 4x3 Palmeiras contra o Flamengo em 2023. Esse foi o último jogo legal. Cheio de erro e tudo mais, mas assim, um bom entretenimento. Sim. O São Paulo e Palmeiras foi fraco e o ano passado foi entretenimento de um lado só, né? O Botafogo não foi pro jogo. E o temporal? Nossa! E ainda, jogo e surpreendendo um total de 0 pessoas. 0 pessoas. Né? Só quem não conhece Belém. Exato, só quem não é brasileiro, só quem não conhece o horário da Infelizmente, chuva tem muitos de brasileiros Belém, que não conhecem o período Belém. do ano. Deveriam. E aí, todo mundo sabia que chove naquele horário, que ia chover durante o jogo, que provavelmente seria interrompido, e enfim, foi o que aconteceu. Mas nessa temporada a gente tem até diferenças entre Corinthians e Flamengo, já no início dessa temporada, né? A gente citou aqui, o ano passado terminou bem próximo, mas o Flamengo opta por começar a temporada, os treinamentos, né? A reapresentação uma semana mais tarde, né? Embora estivesse acompanhando os jogadores de casa. E desde o início da temporada, o Corinthians utilizou mais cedo os seus titulares, até em função da disputa do Campeonato Paulista, que tem um regulamento diferente. O Flamengo até, se a gente colocar em números, é a terceira rodada, quando o Flamengo vai estrear os seus titulares. Mas o Flamengo já tinha disputado a quinta de maneira antecipada contra a Portuguesa, então era o quarto jogo. Mas o Corinthians inicia a temporada com um time misto na primeira rodada, usa reservas, dá pra dizer assim, mas os titulares acabam entrando no segundo jogo contra o Bragantino. O Corinthians está perdendo o jogo, o Dorival saca os titulares ali, coloca os titulares no segundo tempo, não adianta muito, 3-0 o Bragantino. E aí começa os titulares na terceira rodada, de fato, que é o clássico contra o São Paulo. Na quarta rodada contra o Santos, boa parte dos titulares, mas ele ainda poupa alguns. Contra o Velo Clube, era um time totalmente reserva. E na estreia do Brasileirão contra o Bahia, a gente tinha até a informação do próprio Dorival de que talvez desse descanso para 3 ou 4 jogadores, mas não começou com um time totalmente titular. Perdeu para o Bahia por 2-1. Com o Gabriel Paulista na zaga, né? Dando a sensação de que ele vai ganhar a posição, né? Ao lado do Gustavo Henrique. E Gabriel Paulista, sem o André. Mas eu acho que isso é uma disputa aberta também. O Flamengo já começa a temporada com o Sub-20, ele só vai estrear os titulares contra o Vasco, nessa, teoricamente, terceira rodada, mas e aí, depois de uma sequência de jogos, eu não sei se o amasso do Flamengo foi pela qualidade e pela preparação do Flamengo. Tinha 8 dias só de treino, ou né? se realmente foi a fragilidade do Vasco, né? Sim. E aí ele vai contra o Fluminense, repete, essa aí, repete não, mas não, tem algumas mudanças, mas digamos, aí só, eu acho o que elenco Carrascal, titular, o elenco Everton, principal. Araújo, que ele muda praticamente 70% do time. Do No primeiro Vasco, jogo ele ainda usa, ele usa o Daniel Salles, o garoto da base, ele ainda tem noção exatamente. Mas é o único garoto que joga contra o Vasco. Garoto sim, mas assim, ele tem mesclado o elenco titular entre titulares e reservas. Como é que esse gol não entrou no gol da rodada, hein? No Plata, esse é o gol aí, que o Roger foi o gol da rodada. E aí perde para o Fluminense com os titulares e na estreia do Campeonato Brasileiro contra o São Paulo, aí com também boa parte dos seus titulares, ele tem a opção do Arrascaeta e o Jorginho pela primeira vez. Isso é bom pontuar quando falamos do elenco titular nos 2 jogos nos clássicos do Carioca, ainda sem esses 2 jogadores, mas contra o São Paulo também só entram no segundo tempo, não começam jogando. E a gente imagina para a decisão de amanhã, de domingo, perdão, amanhã ainda é sábado, da decisão de domingo, que Arrascaeta e o Jorginho talvez comecem titulares, né? Ou não? Então, não sei, a resposta não foi das melhores, né? Principalmente, eu acho que do Jorginho. O Jorginho ainda está num nível
abaixo, é titular absoluto. Ninguém vai questionar aqui a titularidade dele durante a temporada, mas eu não sei se para esse jogo ele está apto fisicamente para começar jogando. Porque ele entra no jogo contra o São Paulo e ele não consegue participar muito, é menos ativo do que a gente conhece dele. Por isso, só essa minha dúvida, se ele inicia o jogo ou não. Mas inclusive a entrada dos dois, titular absoluto do Flamengo. Inclusive a entrada dos dois ao mesmo tempo, e talvez sejam os dois melhores jogadores do time no ano passado, junto com o Léo Pereira, e todo mundo muito pertinho. Ajudou o São Paulo a virar o jogo, porque o Flamengo perdeu o ritmo, perdeu dinâmica, perdeu potência, os dois estavam estreando, os outros já estavam, né, e a diferença do Everton Araújo para o Jorginho, neste aspecto, foi importante para o jogo. Também tenho dúvida se os dois vão começar. Agora, se eles não começarem, veja bem, hipóteses bem plausíveis. O Paquetá sendo regularizado e sendo relacionado para o jogo, obviamente ele não vai ser titular, quer dizer, obviamente, eu não sei. Eu não sou o Felipe Paquetá, Luiz, eu não né? sei. Não, eu acho o Paquetá tá num nível físico acima do outro. Mas ele não joga desde 6 de janeiro, bem, mas não entra em campo, mas está treinando. Ele tá treinando, perfeito. E ele tá numa competição de altíssimo nível. Com o Flamengo vai fazer um treino, né? Mas se você entender o nível técnico dele, a identidade que ele tem com essa camisa e o nível físico, ele pode está acima dos hoje jogadores do Flamengo, porque eles estão retomando as atividades físicas, eu não me surpreenderia o surpresa o Paquetá titular não tem, mas o que eu queria dizer é o seguinte, se você tiver ele relacionado, você pode ter no banco Paquetá, Jorginho e Arrascaeta. O melhor meio-campo do futebol brasileiro. E ainda não estrearam na temporada o De La Cruz e o Saul. Saul vai demorar um pouquinho mais, né? Foi uma cirurgia de tendão. Mas assim, complicado. São jogadores do clube, né? Então... O Flamengo tem muita alternativa, né? Muito jogador, né? De bom nível, né? De dar uma condição para o Felipe Luiz, mesmo com o Arrascaeta não estando fisicamente na sua melhor condição, do Jorginho, do Paquetá, mesmo assim você consegue montar um meio-campo com qualidade, né? Talvez não com a mesma qualidade, porque são jogadores de alto nível, mas te dá alternativa. É um elenco que oferece isso ao treinador e isso é muito bom, mesmo nesse início de temporada. Não tem um jogador que começa jogando, cansou, sei lá, né, fisicamente não está no ideal, você troca, você tem a alternativa ou a opção à altura, ou até que pode render melhor, né, ou mais em determinados jogos. Vamos então para o Mané Garrincha, lá para Brasília, para informações então dessa final amanhã da Supercopa Rei. Bruno Cortes tem informações para gente. Oi Camila, tudo bem? Boa tarde a todos, pessoal do Seleção Sport TV. Já falamos direto aqui do estádio Mané Garrincha, o palco do jogão de domingo entre Flamengo e Corinthians. O primeiro título a ser disputado nesse início aí de temporada do futebol brasileiro. Por aqui já tudo ficando pronto, com um palco sendo montado para o show do João Gomes, que acontece ali no pré-jogo, um pouquinho antes de a bola rolar. O gramado não está perfeito, a gente vê algumas falhas, é verdade, mas segundo os organizadores, os funcionários do estádio estão trabalhando com carinho ali no gramado para que o campo esteja em ótimas condições no domingo para esse jogo. A última vez que tivemos um jogo aqui oficial no estádio foi em julho do ano passado, jogo entre Vasco e Botafogo. É um estádio com capacidade para 72 mil torcedores, previsão de casa cheia, de que tenhamos algo em torno de 70 mil torcedores, 70 mil pessoas por aqui. Aliás, o recorde de público do estádio foi batido no ano passado. Jogo entre Brasil e Colômbia, 70.027 torcedores. Quem sabe tenhamos até um recorde de público aqui também para esse jogo entre Flamengo e Corinthians. Previsão de chuva nesses dias. Hoje, inclusive, um pouquinho mais cedo, tivemos a chuva forte por aqui, castigando o gramado. Chuva forte, vento forte. Agora já apareceu um solzinho, mas tem previsão de chuva para esses próximos dias. Para o jogo também, no domingo também, previsão de chuva. Ano passado a gente até lembra, né? O jogo que aconteceu lá em Belém do Pará, teve uma chuva que teve que atrasar o jogo parou, foi atrasar. Tomara que a chuva... E esse grande jogo, essa grande decisão entre Flamengo e Corinthians. Beijo, Camila. Valeu, Bruno. Obrigada pelas informações. A gente está mostrando, não que seja para influenciar no favoritômetro de vocês, tá, meus amigos? Mas estamos mostrando os números, o retrospecto entre Flamengo e Corinthians nos últimos 20 anos. Tem uma ampla vantagem do Flamengo, uma freguesia do Corinthians. São 20 jogos com 12 vitórias do Flamengo, 3 do Corinthians e 5 empates. Mas são a diferença de estrutura hoje financeira que o Flamengo tem, se estabilizou e é um clube
que está entre os 30 mais ricos do mundo, né? Primeira vez que a gente tem um clube brasileiro entre os 30 mais ricos do mundo. E o caos financeiro que vive o Corinthians, né? Então, obviamente, isso reflete dentro de campo. Nessas últimas comparações. Olhando para a Copa do Brasil, Vai interferir domingo? Não sei. Provavelmente não. Desde a Copa do Brasil. 2018, são 4 eliminações, perdão. O Flamengo eliminou o Corinthians 4 vezes desde 2018 em Copa do Brasil. E em 22 decidiram. E essa Copa do Brasil aí, essa Copa do Brasil, o Flamengo levantou, mas o Corinthians teve que suar sangue o Flamengo para conseguir esse título, porque empatou 0-0 no primeiro jogo em São Paulo, fez 1-0, achou que o jogo parecia se encaminhar até com certa facilidade, o Corinthians cresceu, empatou o jogo, o Roger Guedes perde um gol em cima da linha, dentro da pequena área, sozinho, ele deu o carrinho, entrou com o pé direito, jogou pra cima e foi pro pênalti, o Flamengo foi campeão. É o final que levou o Vitor Pereira ao Flamengo. Agora só mais um detalhe, em cima da informação do Bruno Cortes. A gente teve uma primeira rodada de Campeonato Brasileiro com campos espetaculares. E a gente vai para um jogo mais glamouroso, que é a final de uma Supercopa. Os 2 campeões nacionais do ano passado num campo horroroso. É uma vergonha ver o estádio de Brasília nas condições de gramado que estão. Favoritômetro no telaço. Preparem os prints. Esse é o momento do favoritômetro para Flamengo e Corinthians amanhã. Quem é mais? Qual o tamanho do favoritismo e de quem, Roger? 5-5, 4-5. Pro? Flamengo. Ricardinho. O Flamengo, ele tem, como eu disse, mais alternativas, né? Se fossem 2 jogos, eu até aumentaria para o Flamengo, porque como é um jogo só, e aí as circunstâncias a gente não consegue prever, né? Eu vou manter 50-50. Mesmo tecnicamente o Flamengo, porque assim, decisão, principalmente se tratando do tamanho desses 2 times, qualquer tipo de situação, mesmo esse que a gente mostrou aí, histórico de vitórias e tal, tudo isso aí, cara, fica pro passado. O que vale é o domingo, né? É a ação e é você cumprir aquilo que foi determinado e conseguir, não é só cumprir, é conseguir desempenho. Porque às vezes você tem, assim, determinadas situações do jogo que você tenta e não consegue, né? Então, assim, domingo é um jogo diferente, é uma decisão, é um jogo só. Para mim, mesmo o Flamengo tendo mais qualidade, eu acho circunstâncias de igualdade para mim. Rosete. 65-35 pro Flamengo. Ô, rapaz. O favoritismo lá em cima do Flamengo para essa partida. Lá em cima não. É dizer que se isso significa, trocando num exemplo básico, que se esse jogo acontecer 10 vezes, eu acho que o Flamengo vai ganhar 6. Perfeito. Entendeu? Talvez 7. Que eu acho empate. Que eu acho que não, lógico. A gente tá falando, o futebol não é matemática. Entendi a lógica. Né? Mas se você tentar transformar isso em matemática, é outra. Eu entendo e essa conta do Losetti é super honesta, né? Quando ele diz a cada 10 jogos, o único ponto que eu divirjo é quando o Ricardinho também fala é um jogo decisão. Aí eu acho que diminui um pouquinho essa questão de favoritismo. Se fosse isso, 10 jogos de Campeonato Brasileiro, eu também acredito que o Flamengo possa ganhar 7, o Corinthians vai ganhar 3, ou vai ser 6 vitórias do Flamengo, 2 empates, 2... Entendeu? Mas com um jogo, tensão, valendo título, 2 camisas que se equivalem, eu acho que diminui um pouco essa margem de favoritismo. Com uma observação, não são 10 jogos diferentes. Não é dizer que nos próximos 10 jogos, porque daqui a um ano eu não sei como vai ser a situação dos clubes. Lógico. 10 jogos no cenário de hoje. Perfeito. Tá? Nesse contexto. Então Nossa média ficou, então, do favoritômetro, depois do voto do Losetti. Então tá bom, então não precisa da média, não. Mas 65, o Flamengo favorito. Na média da nossa mesa aqui. O quê? Travou a média do favorito? Mas é 60, né? Você deu 55? Não, mas ele jogou pra baixo. 50. Então, ele joga pra baixo. Não entra na conta. Não, 65, 50 não é 60, não. Eu também acho que não. É menos. Essa média não é 50? Perdão, desculpa. É lógico, é menos. 65, 55, a gente 50, vai jogar. Vai ficar uns 50 e pouco ali, 57. 60, 40, não é a média? Não.
Mas enfim, tudo bem. né, mas você tem razão. Não vamos fazer essa Vai conta ficar por agora, aí. mas é um certo Tá tudo favoritismo certo, para o Flamengo tá tudo para certo. amanhã. É essa conta, então. Amanhã teremos. Amanhã, cismei com amanhã, gente. Domingo. O que você vai fazer amanhã? Amanhã eu tô de folga, acho Então que é por isso, é tão importante que você já está Que transferindo eu algo quero que seja amanhã, mas não é, gente. Amanhã é sábado, Você não no quer, domingo. não. Você quer folgar sem precisar ver jogo, é isso. Deixa pra trabalhar só domingo, que estarei aqui trabalhando. Então, domingo, jogo às 4 horas da tarde, 2 horas começa o aquecimento do Sport.